Diz assim: alguns gregos desejam ver Jesus. João 12, 20. Jesus, olha aqui para mim, por favor, se você já achou. Jesus retornara a Jerusalém, era a Páscoa judaica, e Jesus entrou em Jerusalém pela primeira vez em todo o seu ministério de 3 anos. Jesus permitira algo naquele dia, algo que ele sempre impediu que acontecesse. Jesus permitira que naquele dia houvesse uma comoção generalizada das pessoas que o seguiam, da multidão que o seguiam, e Jesus permitira que essa multidão proclamasse ele, declarasse ele como o libertador, o redentor. E Jesus pela primeira vez permitiu que isso acontecesse, porque por vezes você vê na Bíblia Jesus curando e Jesus falando: não conta para ninguém. Jesus, certa ocasião, expulsou um demônio e as pessoas ficaram maravilhadas. Ele curou muitos enfermos, multiplicou os pães e os peixes, e à vista daquele milagre extraordinário, a Bíblia diz que as pessoas quiseram arrebatar Jesus e proclamá-lo rei. E Jesus saiu daquele lugar dizendo: não é chegada a minha hora ainda. E Jesus nunca permitia que as pessoas fizessem esse tipo de movimento, declarando ele como rei, porque Jesus não tinha vindo para reinar ou acabar com o reino romano de sobre os judeus. O reino que Jesus veio estabelecer era outro, era um reino espiritual, é o reino eterno. Amém, pessoal? Mas nesse dia Jesus permitiu, porque estava chegando a hora dele ser crucificado. E Jesus entrou na cidade, que a Bíblia fala aqui na entrada triunfal, as pessoas receberam com ramos, outros com roupas, e o povo gritando, adorando a ele. E depois que Jesus entrou na cidade, foi um alvoroço. Os principais sacerdotes tramaram ali a morte de Jesus, e foi o que aconteceu depois, posteriormente. E aí Jesus, nesse ínterim, depois de ter entrado, Jesus estava na cidade, e alguns gregos, não judeus, mas gregos, desejavam falar com Jesus. Nesse dia, nessa época, nessa festividade, Jerusalém estava muito cheia. Acredita-se que tinha mais de 2 milhões de pessoas naquele espaço tão pequeno, territorial. E esses gregos queriam ir até Jesus. Diz assim, João capítulo 12, versículo 20, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa da Páscoa, haviam também alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Versículo 23, Jesus respondeu: é chegada a hora do Filho ser glorificado. Espírito Santo, aqui está a tua palavra, dá-nos um entendimento espiritual, porque somente o Senhor pode fazer com que uma única palavra venha ao encontro de tantos corações distintos, necessitados. Como pode uma única palavra atender e falar de uma forma distinta com um e com o outro? Só através da obra do Senhor, meu Pai. Então fala conosco, no nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Jesus disse: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 23, para aí que eu queria falar para você uma coisa. Jesus estava prestes a ser crucificado. Jesus estava prestes a ser crucificado.
E Jesus, sabendo do que estava para acontecer, olha aqui para mim, por favor. Jesus disse assim: é chegado a hora do Filho do Homem ser crucificado. Foi isso que ele disse? Não. Jesus ia ser crucificado? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Sim. Mas Jesus não disse: é chegado a hora do Filho do Homem ser crucificado. Ele disse: é chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado. Isso é muito forte. Jesus, vou repetir, estava prestes a ir para a cruz, a sofrer, a sangrar até a morte. Jesus estava prestes a ser envergonhado, chicoteado, pregado, humilhado, cuspido. Jesus estava prestes a passar por um sofrimento tal que nenhum ser humano tinha passado. Nada e nem ninguém se compara ao que Jesus passou, porque além da dor física, ele levou sobre si ainda todas as nossas maldições e as nossas enfermidades. E o que ele estava prestes a sofrer era tão doloroso, tão extremo, que quando ele estava orando no Getsêmani, o seu suor virou sangue. Ele começou a sangrar de tanta pressão espiritual. E mesmo diante de tamanha dor, Jesus disse assim: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu queria falar para você uma coisa. Essa dor que você está passando, essa luta que você está passando, seja física, seja espiritual, essa tempestade, essa pressão, pode ter certeza, não é para te crucificar, mas vai ser para a glória de Deus na sua vida. Jesus não disse: chegou a hora do Filho do Homem ser crucificado. Ele disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, porque não existe glória sem dor. Não existe glória sem dor. Não existe alegria sem dor. Você vai sorrir, mas o teu sorriso nos lábios vai ser fruto da semente que você semeou com lágrimas, porque é o que está escrito. O que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo colhendo seus feixes. Então Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E quando você passar uma luta, ou quando você estiver no meio de uma tribulação, ao invés de você dizer: eu estou sendo crucificado, declare: eu serei glorificado para a glória do meu Deus. Amém, pessoal? Então o que eu quero falar para vocês: não existe glória sem dor. Se você tem enfrentado uma dor, você está no caminho da honra de Deus na tua vida. E Jesus seguiu: em verdade, versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele vai dar o quê? Muito fruto. A semente, ela é uma semente fraca. A semente é fraca. A semente não tem muita beleza. Mas Jesus disse que essa semente, ela tem duas escolhas. Ela pode ficar sozinha, mas ela pode frutificar.
Mas para ela frutificar, ela precisa morrer. E eu estava pensando numa semente, eu estava analisando a semente, pensando, eu queria que você viajasse comigo agora um pouco. E eu estava pensando, imagine que Jesus está falando aqui que, comparando a si mesmo e a todos nós com uma semente. Imagine que uma semente pudesse e tivesse a capacidade de pensar. Imagine que a semente tivesse a capacidade de falar. Qual seria a reação da semente? O que ela falaria se ela pudesse falar, quando alguém tirasse ela do meio da fruta, do conforto da sua fruta, da companhia da sua fruta, tirasse aquela semente dali daquele lugar tão aconchegante, tão perfeito? Porque a semente, ela tem na fruta um lugar perfeito para ela. É tão perfeito que quando você tira a semente, fica o buraco da semente certinho, foi feito para ela. E você pega essa semente, tira ela do seu conforto, tira ela da companhia da fruta, e agora você mergulha ela numa terra escura, fria, sozinha. Imagine se essa semente pudesse falar, ela ia se queixar. Ela ia dizer: olha o que fizeram comigo, olha onde eu fui parar, olha o que está acontecendo na minha vida. E Jesus disse: se a semente ela não morrer, e o processo da morte é doloroso, porque ela tem que sair da companhia da fruta, ela tem que ficar sozinha, porque ela tem que sair do calor da fruta e ela fica no frio, ela fica enterrada na escuridão, sozinha, e ali ela começa a passar um processo lento de morte, e ela vai morrendo, e ela vai se esgotando e morrendo, e morrendo, e morrendo, e depois que ela morre, ela começa a frutificar. Só que a semente, diferente dessa semente aqui, diferente dessa semente aí que é você, essa semente pensa, essa semente tem coração, a gente tem coração, então a gente chora. Essa semente, ela se sente sozinha. Essa semente, ela se sente, por vezes, esquecida. Tem a sensação de que jogaram ela ali, estão enterrando ela. E por vezes essa semente se entrega a queixar-se. Mas voltando ao que nós falamos no versículo 23, Jesus disse: chegou a hora de ser crucificado. Foi isso? Chegou a hora de ser o quê? Glorificado. E é isso que Jesus está falando, que nós temos que confiar no processo, por mais doloroso que ele seja, por mais difícil que ele seja. Porque quando essa semente frutificar, ela vai ter uma beleza extraordinária. Quando essa semente frutificar, ela não vai ficar mais sozinha. Porque dentro dessa semente, essa semente foi criada por Deus com um propósito. E Deus tem um propósito na tua vida. Mas esse propósito, como a semente, só pode se cumprir se a semente morrer. E repito, o processo
é doloroso, mas é satisfatório. E Jesus disse: o processo vai ser para glorificar o Filho na sua vida. Amém, pessoal? Aí Jesus continua dizendo o seguinte, versículo 25. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, achará a vida eterna. E aí Jesus começa a falar de um contraste. Porque se a semente ela não morre, ela não se multiplica, ela fica sozinha. Então, se a semente não morrer, o propósito dela não se cumpre. E o propósito de Deus, pessoal, na sua vida, na minha vida, só pode se cumprir quando a gente morrer para o mundo. O propósito de Deus nunca vai conseguir se cumprir na sua vida se você não morrer. Se a velha criatura não morrer. Enquanto a velha criatura, enquanto a semente estiver viva, ela não vai se multiplicar. Ela não vai funcionar no propósito para que ela veio, porque o propósito da semente é se multiplicar. Aí Jesus começa a fazer um contraste. Ele diz o seguinte: quem ama a vida vai perder, mas quem perde a vida vai receber a vida eterna. Então ele começa a fazer uma comparação. A semente não morre, ela fica sozinha. Se ela morre, ela frutifica. Se você ama a sua vida, você vai lutar com todas as suas forças para viver em função de si mesmo, viver em função das suas paixões, viver em função dos seus desejos, da sua carne, viver em função dos seus sonhos, dos seus prazeres, porque você ama a sua vida. Então você vive em função de si mesmo, você faz da sua vida o seu Deus, e você acaba por dar as costas ao propósito que Deus tem para você, porque você está fazendo uma escolha de amar a sua vida. É uma escolha que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. Mas ele diz, quem ama a sua vida vai perder a sua vida, porque você vai sair do propósito. Mas aquele que aborrece a sua vida, abre mão dos seus prazeres para obedecer a um propósito, ele diz, esse achará a vida. Esse achará a vida eterna. Você pode servir a si mesmo e viver em função de si mesmo, mas você pode escolher servir a Deus e dizer, Senhor, faça de mim essa semente, que eu possa frutificar, que eu possa ser usado por Ti. Aí ele diz, se alguém me serve, siga-me. Você pode servir a si mesmo ou seguir a Jesus. E onde eu estou, no versículo 26, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, a semente pode escolher servir a si mesmo e buscar a sua própria honra, mas ela pode servir a Deus e ser glorificada pelo Pai. Mas tudo isso que nós estamos falando só pode acontecer, só pode se cumprir se a semente aceitar ser plantada. Porque
Você, como semente, você pode se recusar. Se recusar a ser plantado por Deus. Se recusar a seguir no processo e confiar que a glória de Deus virá na sua vida, que tudo vai passar, que vai valer a pena. Mas você pode também escolher salvar a sua própria vida, viver em função de si mesmo, não querer abrir mão das suas paixões, da sua carne, dos seus prazeres, e consequentemente você ficar sozinho. Porque Jesus disse: se a semente não morrer, ela vai ficar sozinha. Mas se ela morrer, ela vai dar muitos frutos. Ela vai se multiplicar. Porque ela vai cumprir o propósito para que ela foi feita e chamada. Eu queria fazer uma oração agora. E eu não sei se você, como semente, você está disposto a morrer. Eu não sei se você está disposto a passar pelo processo, porque o processo é doloroso, é difícil. É tão difícil que Jesus disse assim. Alguém perguntou: Senhor, são muitos os que são salvos? Jesus disse: esforçai-vos, porque a porta é estreita. Ele disse: a porta é estreita e o caminho é apertado. Depois que você passar pela porta, seguir no caminho não vai ser fácil, porque o caminho é apertado. E quando você passa num caminho apertado, você se machuca, você se arranha, você sente falta de ar, você se sente cansado. Ele disse: esse é o caminho assim. Mas se a semente aceita ser plantada por Deus, cumprir o propósito, você vai ter a alegria de frutificar, de ver o fruto glorioso de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Graças a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Amém.